Chegamos agora ao segundo livro de Samuel. Samuel, o grande juiz, que nos deixa esses dois registros, e agora, na segunda parte, toda a atenção é dada à história do rei Davi. Nós vamos ver aí no início a consolidação do reinado de Davi, porque você vai se lembrar, né, no final do reinado de Saul está tudo complicado, tem força dos filisteus na região, o grupo dos israelitas está dividido, Saul não tem liderança política suficiente, então Davi ele vai crescer e vai consolidar essa liderança, e o livro nos mostra como é que Davi consegue ser vitorioso, ajeitando as coisas aí com o que restou da casa de Saul. E logo em seguida vai aparecer um texto muito importante em toda a teologia do Antigo Testamento, que envolve a conquista de Jerusalém, que nós vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 5, que a antiga cidade de Jebus é conquistada e vai se tornar Jerusalém. Ela estava na mão dos jebuseus. E logo depois, no capítulo 7, a gente vai ouvir ali sobre a aliança de Deus com Davi. Agora veja só como Davi vai ser muito inteligente e capaz na consolidação aí do seu reino. O que ele vai fazer? Ele vai crescer militarmente a ponto de introduzir em Israel a tecnologia do ferro. Portanto, o exército israelita agora é tão poderoso quanto o filisteu, e Davi vai ser o primeiro aí na história que vai de fato dar um basta aos filisteus, e isso lhe dá uma condição muito especial. Depois, Davi, além de vencer os filisteus e os inimigos de Israel e conseguir consolidar o reino como um grande guerreiro, a escolha de Jerusalém tem algo muito especial. Ele reina por 40 anos, 7 anos em Hebrom, mas quando ele chega ali no meio, ali na parte central da terra de Israel, a antiga fortaleza de Jebus está nessa parte, e ela é muito importante porque ela está numa região estratégica muito valiosa. Ela tem uma fonte de água, a fonte do Gion, que era muito necessária. Ela também está numa região com fertilidade que lhe dá acesso à comida, e ela não pertence a ninguém. Então Davi vai conseguir consolidar uma capital que pode unir as tribos do norte e do sul, porque no norte nós temos Efraim e Manassés, que são tribos poderosas, e no sul a tribo de Judá. E fazendo a capital no meio, e uma capital que não pertence a nenhuma tribo, ele conseguiu aí juntar a possibilidade de união melhor entre as tribos para consolidar de fato um Israel unido sob a sua liderança. E nesse contexto de crescimento de trabalho, Deus então vai, no seu expressar diante de Davi, porque Davi tinha dito que queria construir uma casa para Deus pensando num templo. E Deus diz: não, eu é que vou construir uma casa para você, eu vou lhe dar uma dinastia, não faltará descendente no trono de Davi. E assim, de uma maneira agora diferente, porque a última aliança que vimos é a aliança do Sinai, uma aliança bilateral, uma aliança que exige fidelidade e obediência de Israel. Agora não, tem uma aliança dizendo que esse reino de Davi vai ser consolidado para sempre. Isso quer dizer que o reino começa meio torto com Saul, sob a, vamos dizer, rebelião dos israelitas, e Deus então entra na história, conserta a direção do reino, voltando àquele tema lá atrás, que a função do homem diante de Deus envolvia esse reino, esse domínio que era necessário. Então Davi vai ser um protótipo desse chamado reino divino. E assim Davi vai estabelecer o seu reino em Jerusalém,
e vai conseguir unir as tribos. Ele vai, inclusive, o texto mais adiante vai mostrar para a gente como é que ele também consegue ampliar a extensão do território da terra de Israel, inclusive vencendo batalhas contra os que viviam do outro lado do Rio Jordão, os famosos edomitas, moabitas, amonitas. Davi, então, é o rei vitorioso, digamos, o primeiro rei mesmo que consolida o reino. E aí nós vamos ver como é que esse reino vai se estabelecer. No entanto, apesar dele ser tão vitorioso e, vamos dizer, corrigir a rota que envolve o que acontece com Saul e acontecer essa aliança extraordinária que vai agora coordenar toda a teologia do Antigo Testamento daqui para frente, a história de Davi envolve uma série de dificuldades, complicações e erros que a gente vai continuar acompanhando quando estudamos o segundo livro de Samuel. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Estamos vendo o segundo livro de Samuel, estudando a história do reinado de Davi. Davi, conseguindo seu grande poderio militar, conseguindo a unificação das tribos, conquistando Jerusalém, vencendo os filisteus e os inimigos. No entanto, apesar disso, a sua vida pessoal e familiar vai ser marcada por uma série de erros e problemas que a Bíblia considera muito sério. Um deles mostra essa relação complicada que a gente tem com o poder. Davi já tinha vencido esse tipo de tentação quando teve a oportunidade de matar Saul e se recusou a fazer isso. No entanto, conforme o texto nos mostra lá em 2 Samuel, capítulo 11, um dia Davi, enquanto os israelitas estão combatendo, ele está em casa e ele viu, a partir da posição do seu palácio, uma mulher atraente, bonita, e ela estava se banhando, chamada Batseba, e Davi então mandou chamá-la e acabou se deitando com ela, e ela era casada com um soldado importante estrangeiro, Urias, um hitita, que estava no exército de Israel. E acontece que quando Urias volta para casa, Davi diz, vai lá para a sua casa encontrar-se com a sua mulher. E ele se nega, não, olha, eu estou aqui em serviço, não posso fazer isso. E então Urias vai ter uma situação terrível preparada contra a sua vida. Davi manda uma informação para o comandante Joabe, dizendo, coloque Urias bem na frente para que ele morra na batalha. E quando acontece isso, Davi se apropria da mulher Batseba e age como se nada tivesse acontecido. Então Deus manda o profeta Natã para falar a Davi e diz a ele, repreendendo, olha Davi, vou contar uma história. E ele conta a história é uma parábola para mostrar que Davi cometeu um grande pecado. Davi, apesar de ter feito um absurdo desses, ele reconhece o seu erro, ele chora, ele se lamenta. O filho de Batseba, o filho do pecado, não vai sobreviver. E aí nós vemos a tratativa muito
sincera, transparente e honesta dos escritos bíblicos que não ocultam o erro do grande líder do rei de Israel. E também o papel importante do profeta, né, que vai chegar e vai repreender aí Davi vai aceitar o conselho do seu assessor aí, que é o profeta Natan. E por causa disso, a gente vai ver duas coisas interessantes. Primeiro é que Deus mostra a sua graça e o seu poder de restauração, porque é exatamente a partir de Batseba que vai nascer Salomão, o rei, que é descendente de Davi, que vai ocupar o trono depois. Deus, com o seu perdão e com a sua restauração, traz aquilo que a graça nos mostra que é impossível de imaginarmos pela nossa própria mente. No entanto, as consequências dos seus erros estão presentes na sua família. A família é uma confusão, desentendimento. Ele tem um filho terrível chamado Absalão. Absalão quase tira o próprio reino de Davi. Ele era um sujeito imoral, vaidoso, problemático, sujeito à guerra, fez a rebelião contra o pai e acaba tendo uma morte horrível, com seus cabelos grandes e pendurados numa árvore. A história é lamentável e Davi sofre muito com isso. É impossível ser um grande líder e ter a família numa situação muito terrível, como vemos em Davi. E mais para frente, Davi vai cometer um outro equívoco, porque ele sentiu o tamanho do seu poder e resolveu fazer um recenseamento de Israel para provavelmente ter mais impostos e saber o tamanho do seu poder. Joabe o questiona sobre isso, mas é uma coisa que, de certa forma, vem de Deus e é permitido no coração dele. E ele faz isso, mas o pecado é muito claro. E então Deus agora manda um outro profeta, o profeta Gade, que repreende Davi. E Davi, então, escolhe um dos castigos propostos aí pelo profeta. E quando ele faz isso, o castigo que vem é o anjo que traz uma praga sobre Jerusalém. Davi se arrepende profundamente. A praga cessa, ele entende o que ele fez e aí então Deus o perdoa. Em seguida ele constrói um altar na eira de Araúna, um pouquinho acima de onde era a antiga cidade de Davi, a eira de Araúna, o Jebuseu, e ali ele oferece sacrifício ao Senhor e cultua a Deus depois de ser perdoado. E é tão interessante que aquele local vai ser o local para onde a cidade de Jerusalém vai crescer, e exatamente o local depois onde o templo de Salomão, o templo dedicado a Deus em Israel, vai ser construído, assim mostrando uma história muito interessante. Então vemos aqui um pouco mais de 2 Samuel, totalmente dedicado ao reinado de Davi.